Marcos, capítulo 9, versículos do 42 a 50, Jesus ali discorre a respeito do pecado. Nessa passagem ele ensina aos seus discípulos que se a nossa perna nos faz pecar, que a gente então arranque a nossa perna fora, porque é melhor entrar na vida, no céu, com uma perna só, do que com as duas pernas no inferno. Se o nosso olho nos faz pecar, que a gente então arranque o nosso olho fora, porque é melhor entrar na vida com um só olho do que com os dois olhos no inferno. E ele vai discorrendo até chegar no versículo 50, em que ele fala do sal. E ele diz o seguinte, no 50, bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Se Jesus, na passagem inteira, discorre a respeito do pecado e no final ele fala do sal, isso nos leva a entender que o nosso sal, a saúde do nosso sal, está totalmente atrelada à nossa santidade. Porque se a gente aos poucos vai deixando o pecado entrar, seja um pecado pela língua, um pecado pelos olhos, um pecado pelos ouvidos, no ouvir, o que a gente tem consumido, se a gente vai aos poucos deixando o pecado entrar, aos pouquinhos aquilo ali vai separando a gente do Senhor, vai separando a gente de Deus. Aquilo vai minando o nosso sal a ponto de ir deixando ele insosso, a ponto de não permitir com que a gente faça diferença na terra, a gente dê sabor à terra. Justamente porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa do Senhor. Ele interfere totalmente no nosso canal de sermos usados pelo Senhor. Ele vai sujando, vai atrapalhando essa conexão com o Senhor, vai atrapalhando nossa sensibilidade em escutar a voz do Senhor, escutar a voz do Espírito, e isso vai aos poucos minando o nosso sal. Então, eu queria encorajar assim, a que a gente aproveite esse tempo de quarentena, porque está sendo um excelente tempo para que a gente se analise, se observe, olhe para dentro e veja como que está o nosso sal, como que está a minha santidade, como que eu estou com o Senhor. Analise o que a gente tem pensado, o que a gente vinha falando, que a gente vinha ouvindo, porque antes, quando a gente não estava com todo esse tempo disponível, a correria do dia a dia era muito difícil a gente fazer essa análise interna. A gente acordava cedo, ia correndo para o trabalho, no trabalho ficava totalmente envolvido com o que a gente tinha que fazer, e aí chegava em casa tarde, cansado, às vezes dava até uma horadinha, lia alguma coisa ali da palavra, mas e aquilo ia consumindo a gente e realmente atrapalhava muito a gente. Eu não generalizando, mas era muito comum isso acontecer, de então não permitir que a gente fizesse essa análise interna e observasse como a gente estava, o que a gente estava falando, o que a gente estava pensando, o que a gente estava ouvindo, fazendo, se aquilo estava agradando ou não ao Senhor. E aí, então, com todo esse tempo disponível agora da quarentena, eu queria encorajar a gente para a gente fazer essa análise, fazer essa busca, a gente também buscar o Senhor, jejuar, ler a palavra, adorar o Senhor, porque a gente está com tempo disponível para isso, e se analisar, se observar, o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho colocado para dentro, né? A gente esquadrinhar o nosso coração, a gente observar e fazer uma análise a respeito de como está a nossa ligação com o Senhor, e ir se enchendo, e ir buscando com arrependimento, com a leitura da palavra, com jejum, com oração, adorando a Deus nos tempos que a gente tem disponível, porque a gente ainda está trabalhando, mas em casa fica muito mais fácil, a gente consegue tirar um tempinho ali para louvar, para botar um louvor, para, enfim, ir se encher do Senhor e aproveitar esse tempo para a gente recuperar, para a gente trazer a saúde do nosso sal de novo, para que a gente não fique com um sal insosso.
sem fazer diferença, mas que a gente aproveite para a gente ser cheio do Senhor, ser cheio do Espírito Santo agora nesse tempo, porque a gente está com tempo disponível para isso, e se analisar, se observar, e trazer com isso, e trazendo a saúde do nosso sal. Para que quando a gente saia dessa quarentena, a gente saia fortalecido, a gente saia cheios do Senhor, que a gente saia com esse canal limpo. A gente busca santificação também nesse tempo, de não falar mal, de não julgar, não, dependendo do que a gente estava ouvindo, enfim. Buscar a santificação, buscar a santidade nesse tempo. E para que a gente saia dessa quarentena fortalecidos, mais fortes no Senhor, mais cheios do Senhor, podendo fazer a diferença, aproveitando para a gente fazer a diferença no trabalho, na família, na própria igreja, enfim, com amigos, no nosso meio, na nossa amizade, que a gente possa falar do Senhor, enfim, ser esse canal limpo, limpar o nosso canal com Deus, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, aos direcionamentos do Espírito Santo, estarmos cheios da palavra, porque a palavra fala que a nossa boca fala que o coração está cheio. Então que a gente aproveite esse tempo disponível para se encher do Senhor e sair dessa quarentena bombando, assim, para que a gente seja sal e luz para esse mundo. Sal e luz, e a gente adube, né, com o nosso sal, que a gente possa ser usado, possa ser bênção, canal de bênção, de fortalecimento para o nosso irmão, para o nosso amigo, levar Jesus, levar a palavra e ser fonte para que outras pessoas venham beber dessa fonte e sejam cheias também do Espírito de Deus. Então é isso, que a gente possa se encher agora para sair queimando quando isso tudo acabar, quando esse isolamento acabar, e sermos bênçãos nessa terra, em nome de Jesus.